Gotas para a Alma. Teologia devocional diária para ouvir as Escrituras. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 1, do versículo 18 ao 25. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel, traduzido, é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu, até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Mateus inicia seu evangelho de maneira profundamente intencional. Mais do que contar uma história, ele proclama a identidade do Salvador. Jesus é apresentado como filho de Davi e filho de Abraão, pois o evangelista deseja que antes de ser compreendido como mestre, profeta ou realizador de milagres, Jesus seja reconhecido como o Messias prometido, o cumprimento da longa expectativa de Israel no Antigo Testamento. A genealogia do capítulo 1 não é um detalhe burocrático das Escrituras. Ela é um testemunho da fidelidade de Deus através das gerações. Cada nome registrado ali carrega marcas de graça, pecado, esperança, rupturas e restauração. Homens falhos, mulheres improváveis, reis piedosos e reis perversos aparecem lado a lado, como se Mateus quisesse nos lembrar que a história da redenção nunca foi sustentada pela perfeição humana, e sim pela graciosa soberania divina. E então, quando o registro do Evangelho chega ao nascimento de Cristo, percebemos que toda aquela trajetória convergia para um único ponto: Deus estava entrando na história humana. Maria concebe pelo Espírito Santo, José é confrontado com um acontecimento que ultrapassa toda a lógica natural, e, no entanto, o anjo lhe revela que aquilo não era um acidente da história, era o próprio cumprimento das Escrituras. O Deus que havia falado pelos profetas agora agia concretamente no mundo, na pessoa do Filho bendito. E é nesse contexto que surge uma das declarações mais belas de toda a revelação bíblica. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe porão o nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 23. Não apenas Deus por nós, não apenas Deus sobre nós, mas Deus conosco. O primeiro capítulo do Evangelho escrito por Mateus é essencialmente o anúncio da presença divina entre os homens. O evangelista começa demonstrando que Deus não permaneceu distante da dor humana. Ele entrou em nossa realidade, assumiu nossa condição, caminhou entre pecadores, sentiu nossas aflições e habitou o nosso mundo caído. E talvez seja exatamente disso que você precise se lembrar hoje. Talvez existam dias em que o silêncio pareça pesado, dias em que as orações parecem subir sem resposta, dias em que o coração se torna cansado pela luta, pela ansiedade ou pelas incertezas ao longo do caminho. Mas Mateus capítulo 1 nos lembra que Deus não abandonou a história e também não abandonou você. O Emanuel continua sendo realidade. O Cristo que nasceu em Belém continua presente na caminhada do seu povo. Ele permanece contigo nas estações luminosas da vida, mas também nos vales escuros, nas noites silenciosas e naqueles momentos em que ninguém mais consegue perceber a dor que você carrega por dentro. Quando o evangelista Mateus anuncia Deus conosco, ele está proclamando que a presença de Deus não depende de circunstâncias favoráveis,
Cristo é o Emanuel, tanto nos dias de paz quanto nos dias de combate. Por isso, descanse. Você não caminha sozinho. O mesmo Deus que conduziu gerações inteiras até o cumprimento da promessa continua conduzindo a sua história hoje. E ainda que existam questões que você não compreenda agora, o capítulo 1 de Mateus nos ensina que Deus trabalha silenciosamente através do tempo, preparando cumprimentos, alinhando propósitos e sustentando promessas. O Evangelho começa com genealogias, nomes e promessas antigas, mas desemboca numa verdade viva e consoladora. Deus se aproximou de nós em Cristo. E se Deus está conosco, então até os desertos podem se tornar lugares de esperança. Receba essa gota para a sua alma. Deus te abençoe. Que a palavra de Deus habite abundantemente em seu coração. Até o próximo episódio.